Saudações, jogadores! No vídeo de hoje, continuamos com D&D. Você já aprendeu a criar personagens, já sabe lutar, já sabe onde lutar. Agora chegou a hora de assumir o trono mais perigoso do RPG. Hoje, você vai saber como ser o mestre no D&D. Lembre-se, o mestre não joga contra os jogadores, ele joga com o caos. Portanto, prepare-se, pois ninguém mais vai respeitar os seus planos. Fique esperto para aprender a arte da adaptação. Como vocês já sabem, o mestre é o narrador da história. Ele é o mundo, ele é os monstros, ele é os comerciantes, ele é o vilão e, é claro, aquele taberneiro suspeito. O mestre é o diretor de cinema de um filme onde ninguém segue o roteiro. Seu primeiro erro como mestre não pode ser começar com uma guerra entre deuses. Se é a sua primeira vez mestrando D&D, comece simples. Uma vila com problemas, um monstro numa caverna, um item roubado, um mistério básico. Aventura curta, objetivo claro, desafios simples. Quem tenta começar épico, geralmente termina confuso. O maior erro de qualquer mestre iniciante de RPG é achar que ele controla a história. Você prepara o cenário, mas quem destrói tudo são os jogadores. Se eles seguirem o seu plano, ótimo. Se eles ignorarem tudo e forem beber na taverna, também faz parte. Quem mestra tem que aprender a se adaptar, a conduzir sem manipular. Entenda, você nunca vai estar totalmente preparado. Sempre vai surgir a pergunta: tem isso naquela cidade? Você tem duas opções: olhar no livro por 10 minutos ou inventar na hora com confiança. Dica de ouro: fale como se já tivesse tudo planejado desde o início. Ninguém desconfia de um mestre confiante e ninguém confia em um mestre perdido, beleza? O mestre do jogo, ele tem funções fundamentais: apresentar o mundo, interpretar tudo que não é jogador e criar desafios interessantes. Você está ali para criar tensão, emoção e consequência. Estrutura de uma sessão, o ciclo de ouro. Uma boa sessão de D&D segue um ritmo natural. 1. Apresentação. Você mostra o cenário, o clima, o problema inicial. 2. Escolhas dos jogadores. Eles decidem o que fazer. Você nunca força um caminho. Você apresenta opções. 3. Consequências. Cada escolha gera uma reação do mundo. 4. Avanço na história. A trama anda. Pistas surgem. Perigos aparecem. 5. Clímax. Um combate, uma revelação, um dilema. 6. Resolução. A sessão fecha com a sensação de progresso. Esse ciclo se repete sessão após sessão. Entenda o motor do D&D quinta edição. Ele é construído sobre 3 pilares mecânicos: exploração, interação social e combate. E tudo gira em torno de testes de habilidade, que é o D20 mais modificador mais proficiência, ações e economia de turno, regras de vantagem e desvantagem, recursos limitados, slots, cargas de magia, vida, descanso. Quando você entender como esses elementos criam tensão, você vai narrar melhor. O segredo: D&D é um jogo sobre gestão de recursos. Narrar bem é criar situações onde os jogadores precisam decidir quando gastar seus recursos. A regra de ouro da narração: descreva, pergunte, reaja. Esse é o mantra do mestre. Descreva. Mostre o mundo com detalhes suficientes para criar uma imagem mental. Pergunte: o que vocês fazem? E reaja, ou seja, com base nas ações deles, o mundo responde. Esse ciclo mantém a mesa viva e participativa. E como descrever cenas sem exagerar? Descrição boa é curta, visual, sensorial e relevante. Use os 5 sentidos, tipo o cheiro da taverna, o som da chuva batendo no telhado,
a textura da pedra úmida da masmorra, a luz fraca da tocha tremulando, o gosto metálico do ar antes do combate. E sempre termine com o que vocês fazem. Interpretando NPCs. Você não precisa ser ator profissional. Bastam 3 elementos. 1. Voz ou ritmo diferente. Mais lento, mais rápido, mais rouco, mais formal. Maneirismos simples. Coçar a barba, olhar para o chão. Maneirismo com as mãos. Objetivo claro, todo NPC quer algo. Informação, dinheiro, ajuda, fugir, enganar, impressionar. NPC bom é NPC com intenção. Interação social em D&D tem mecânica. Muitos narradores tratam interação como roleplay puro, mas D&D tem regras claras. Testes de carisma, persuasão, intimidação, enganação. Atitudes de NPC. Ele pode ser hostil, pode ser neutro, pode ser amigável. Dificuldades baseadas no contexto. A boa narração usa o roleplay mais mecânica, você descreve a fala do NPC, o jogador interpreta, então você pede um teste. Isso mantém o jogo equilibrado entre narrativa e sistema. Exploração é mais do que andar no mapa. Exploração em D&D envolve percepção, investigação, sobrevivência, furtividade, ferramentas, perigos ambientais, armadilhas, gestão de tempo e descanso. O erro comum é narrar exploração como: vocês andam até o próximo ponto. O certo é criar microdesafios, um penhasco, uma ponte instável, um enigma simples, um acampamento inimigo, um clima hostil ou um recurso escasso. Exploração boa gasta recursos e cria tensão antes do combate. Agora, narrando combate sem virar matemática. O combate define o ritmo do jogo. D&D é um jogo tático. Isso significa que o combate não é só rolar o dado. É uma cena estruturada. Cada turno tem ação, movimento, ação bônus, reação. Se você narra sem considerar isso, perde o sabor do sistema. O D&D quinta edição brilha quando o combate usa elementos tipo terreno difícil, objetos interativos, clima, iluminação. O ambiente é sua ferramenta narrativa mais forte no combate. Para as lutas com os chefes, então, isso é obrigatório. Sem isso, o combate vira bater até cair. Combate não é só testar atributos, é cinema. Algumas dicas. Mexa com os sentidos do jogador. Você sente o cheiro de carne queimada. Entre uma rodada e outra, narre pequenas ações. O orc recua ofegante, sangue escorrendo pelo braço. Use o ambiente, mesas, barris, janelas, penhascos, chuva, fumaça. Dê consequências visuais aos acertos e aos erros. Tipo, o sangue no chão era tão negro que fazia contraste com o mármore branco do piso do salão. E lembre, o combate só é épico se parecer realmente perigoso. Só tome cuidado para que os combates não fiquem muito longos. Se perceber isso, faça uma pausa com aquele jogador e passe para outro, como se a câmera filmando a cena virasse em outra direção. Lutas são momentos muito bons da aventura, mas se muito longas, tornam-se cansativas. O mestre pode simplesmente interromper a luta. Exemplo, no turno do inimigo, em vez de atacar, ele para com o olhar fixo, como se tivesse recebido uma mensagem. Vira e foge rapidamente. Vamos falar de improvisação, o segredo do mestre experiente. Improvisar não é inventar do nada, é usar o que já existe, é não ser pego de surpresa. Para isso, existem técnicas. 1. A regra dos 3. Tenha sempre 3 possibilidades prontas. 3 pistas, 3 saídas, 3 suspeitos. Reutilize elementos. Um NPC que você inventou vira importante.
Um detalhe na taverna vira uma pista. Um erro dos jogadores lá atrás vira complicação. E como lidar com jogadores imprevisíveis? Isso nem existe. Jogadores sempre fazem o inesperado. Isso é ótimo, às vezes. Pergunte-se, o que esse jogador quer alcançar? Como o mundo reagiria naturalmente? Isso estraga a aventura ou só muda o caminho? Se não estraga, deixa rolar e se adapte. Se estraga, aí você adapta o plano. Um bom mestre vai saber como ajudar aqueles jogadores que estiverem com alguma dificuldade, assim como vai saber dar uma sacudida nos jogadores que estiverem querendo atrapalhar. Sim, isso pode acontecer. Alguns jogadores experientes podem querer testar sua habilidade na condução da campanha. Infelizmente, algumas pessoas parecem ter necessidade de se provarem melhores que as outras. Podem questionar seu conhecimento das regras ou do cenário. Aprenda como conduzir sem criar situações desagradáveis. Se for preciso, converse em particular com o jogador. Lembre-se, não é uma competição. Mantenha o foco na diversão. Conheça bem as regras para que seus argumentos sejam sempre melhores. Dica: não proteja a história, proteja a experiência. Você vai encontrar vários tipos de jogadores. Dê espaço para todos brilharem. RPG é um jogo em equipe. Regras: quando seguir e quando flexibilizar. Regras existem para dar consistência, dar justiça e dar previsibilidade ao jogo. Mas você pode flexibilizar quando acelera o jogo, evita travar a narrativa ou deixa a cena mais épica. O mestre é o único jogador que pode trapacear, mas só em favor dos jogadores e para tornar a aventura mais interessante. A rolagem de dados do mestre pode ser aberta, ou seja, todos podem ver os dados, ou secreta, protegida pelo escudo, uma espécie de acessório de papelão que é usado para esconder as anotações do mestre. Usar o escudo tem suas vantagens, né? Você pode dizer que o resultado do inimigo foi ruim, ou seja, mentir, para ajudar o seu jogador. A regra do D20 como ferramenta narrativa. O D20 não é só um número aleatório, ele cria drama. Você usa o D20 para resolver incerteza, criar consequências, acelerar cenas, dar movimento aos jogadores. E o mais importante, você só pede rolagem quando o resultado importa. Se não houver risco, não peça teste. Se houver risco, peça e descreva o impacto. Agora vamos falar da classe de dificuldade. A classe de dificuldade é o coração da tensão. CD10 é fácil. CD15 é uma dificuldade moderada. CD20 já é difícil. CD25 é quase impossível. O erro comum é usar CDs aleatórias. O certo é, a CD reflete o mundo, não o nível do grupo. Se escalar um muro é difícil para todos. A CD tem que ser a mesma, não importa o nível dos jogadores. O que vai mudar, dependendo dos atributos de cada um, é a chance de sucesso. Descansos. Descansos são o motor invisível do sistema. A quinta edição do D&D funciona em ciclos de gasto de recursos, tensão crescente, alívio e retomada da aventura. E o descanso é o ponto de reset parcial desses recursos. Sem descanso, o jogo vira sobrevivência brutal. Com descanso demais, vira videogame sem desafio. E ninguém entrou nesse negócio para descansar, né? O mestre controla o pacing, ou o ritmo da sessão, através dos descansos. Você pode usar descanso para criar tensão, tipo, vocês não podem descansar aqui porque tem patrulhas. Ou o ritual termina em 3 horas. Criar escolhas difíceis. Descansar agora significa perder o rastro. Ou, se vocês não descansarem, vocês vão entrar exaustos no covil do monstro. Criar momentos de roleplay. Conversas ao redor da fogueira, revelações pessoais, planos e estratégias, sonhos, visões, presságios. Resumindo, descanso longo, mudança de capítulo. Descanso curto é uma pausa entre as cenas. O mestre controla descansos sem parecer tirano. Você não precisa dizer, você não pode descansar. Basta usar o mundo de forma natural. É um clima hostil,
inimigos patrulhando, tempo limitado, terreno perigoso, magia instável, ou uma cidade em caos, ou o contrário, um santuário seguro, uma taverna acolhedora, um templo protegido, um acampamento bem defendido. Você guia o ritmo sem quebrar a imersão. O mundo reage às reações dos jogadores. D&D quinta edição tem facções, deuses, cidades, política. Narrar bem é mostrar que NPCs lembram do que aconteceu, facções reagem, rumores se espalham, inimigos se preparam, aliados surgem, raramente talvez, mas surgem. Isso cria campanhas vivas. O jogador precisa sentir que suas escolhas importam, o mundo responde, o sistema dá suporte e a narrativa tem peso. D&D é um jogo de decisões significativas. E você, narrador, é o facilitador dessas decisões. Se você, como mestre, quer vencer o grupo, você já perdeu. Presta atenção. O sucesso do mestre é ver o grupo se divertir. Então é isso. Agora você já pode tentar mestrar a sua primeira aventura. Não precisa ser perfeita, só precisa ser divertida. Fala para mim, você teria coragem de mestrar uma mesa de D&D agora? Escreve nos comentários. Já mestro, quero mestrar ou não tenho medo dos jogadores. Estamos chegando ao fim, meu povo, mas se segura aí, no próximo vídeo vamos falar de um sistema completamente diferente do D&D. Um sistema onde o terror é a chave mestra e o sangue é vida. Fiquem ligados no recado do Carlinhos e a gente se vê na próxima noite. Vídeo. Abração, pessoal. Hoje falamos sobre como narrar aventuras em D&D, mas no próximo vídeo vamos abandonar tavernas, dragões e masmorras, porque existem mundos onde os monstros não vivem nas cavernas, eles vivem dentro das pessoas, eles usam terno, controlam cidades e sorriem enquanto destroem vidas. No próximo episódio, Vampiro, a Máscara. Um cenário onde política é mais mortal que combate, e onde perder sua humanidade pode ser pior do que morrer. Prepare-se para entrar nas sombras, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a noite da mesma forma.